Olá, essa é mais uma aula de introdução básica à programação dos microcontroladores Holtec. Let's go! Olá, tudo bem? Então, para essa videoaula referente ao conversor analógico digital, o AD do nosso microcontrolador, nós vamos aproveitar o código antigo, tá? O código da última videoaula, que foi o código onde nós fizemos o controle do display, ok? Este display aqui. Deixa eu pôr uma sombrinha aqui. Onde nós conseguimos exibir a contagem de uma variável, tá? Então nós vamos aproveitar esse código porque nesse display, em vez de agora nós apresentarmos a contagem dessa variável, o incremento aqui dessa variável count, o valor dela, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a leitura do canal AD, vamos salvar o valor lido neste canal em uma variável e vamos apresentar esse valor neste display. Então assim nós conseguimos verificar o valor atual do nível de tensão no canal AD, tá? Bom, estamos aqui no datasheet e vamos ver algumas características do nosso conversor ADC, conversor analógico digital, tá? Aqui no datasheet, primeiramente vamos dar uma olhada aqui na pinagem desse microcontrolador, que está logo aqui em cima, tá? Então aqui, ó, se nós for dar uma verificada, não, antes de vermos isto, uma outra coisa rapidinho, as características, tá? Aqui, nós temos nossos periféricos, tá? As características dos nossos periféricos. E aqui nós temos características da flash, da RAM, da EEPROM, Outdog Timer, dos I/Os, das interrupções. E aqui nós temos aqui, ó, o datasheet nos diz que nós temos 12 canais com resolução de 12 bits para o nosso conversor AD. Disponibiliza 12 canais externos de leitura, tá? Então nós pode estar lendo 12, fazer 12 leituras de diversos dispositivos, dá para medir tensão, corrente, várias coisas ao mesmo tempo, temperatura, pressão, várias as coisas ao mesmo tempo, tá? Se você tiver um sistema complexo, você pode utilizar desses 12 canais para poder estar fazendo leitura, tomando uma decisão na sua lógica. Tá, agora vamos lá para ver as características da pinagem desse micro, referente a esses 12 canais aqui. Aqui nós temos o micro e a pinagem dele, tá? Se nós pegar aqui, ó, pino 1, não tem nada referente ao AD. Toda vez que o pino tiver atribuição de canal AD, ele vai estar com essa nomenclatura, AN e o número do canal. Por exemplo, nós já encontramos aqui, ó, AN11 significa que o pino 12 é o canal 11 do nosso conversor AD. AN10 no pino 13 é o nosso canal A10, canal 9, tá? Nosso canal 8, nosso canal 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0, fechando os 12 canais. Outra coisa que nós temos aqui no pino 19 e no pino 18, referência externa, tá? Nós temos dois tipos de referência. Nós temos esse VREF, que é referência para o nosso conversor AD, e o nosso VREF-I, tá? Que nós já vamos saber porque tem esses dois tipos de referência de tensão para o nosso canal AD. Então vou abrir aqui, ó, a parte em bloco aqui tá no datasheet também na página 8 aqui. Se nós ver o nosso diagrama em bloco, o que acontece? Nós já temos aqui, ó, o nosso conversor AD, tá, de 12 bits, resolução de 12 bits. Então ele tem de 0 a 4096, tá, LSB. Então o que acontece? Nós temos aqui, ó, o nosso conversor, tá? Dentro desse bloco de conversão nós temos multiplexador, tá? Porque na verdade esse microcontrolador, o que acontece? Ele só tem um conversor AD, só que você consegue multiplexar. Por exemplo, esse conversor ele consegue ler 12 canais externos
e também consegue ler os 6 canais internos, tá? Do seu microcontrolador. Então, tenho esse multiplexador que vai me direcionar o canal para o meu conversor, fazer a conversão e me jogar esse valor da conversão no meu barramento aqui. Vou coletar essa informação, jogar numa variável, depois utilizar para alguma lógica, tá? Temos aqui também os nossas tensões de referência, tá? Se você for analisar o VREF aqui, que é a tensão de referência do AD, ele vai direto para o nosso conversor. Então, a tensão aplicada nesse pino, que é o que nós vimos aqui, que é o pino PA6, será a tensão de referência para cálculo de conversão do nosso AD. E o nosso tensão VRFI, que é o pino 19 do nosso microcontrolador, ele também é uma tensão de referência externa. Esses dois é tensão de referência externa. Ele também também é uma tensão de referência externa, só que ele tem um diferencial. O VREF aqui, ele vai direto para o nosso conversor. Então, a tensão que eu tenho aqui é a minha tensão de referência, a tensão que eu tenho no pino externo. Já o VRFI também é uma tensão que nós coletamos externamente. Só que eu consigo jogar essa tensão dentro de um pré-ganho, entendeu? Ou seja, eu consigo, com o valor de tensão aqui, se for muito baixo, dependendo do nível de tensão que eu estou medindo, eu consigo jogar em um pré-ganho para aumentar o nível desse sinal, entendeu? Para mim, aumentar a minha escala de referência, tá? Então, a única diferença desse para esse é que eu tenho um pré-ganho, tá? Outra fonte também de referência que nós temos é a nossa tensão de band gap, que é uma tensão fixa de 1.04 volts, tá? Que também entra aqui no pré-ganho, que você pode ajustar, elevar essa tensão para um nível maior. Então, isso aqui é bacana você ter essa tensão fixa aqui. Beleza, falando um pouquinho disso aqui, nós já vamos ter essa ideia. Aqui nós temos o nosso diagrama do nosso periférico interno, que é o nosso conversor ADC. Aqui nós temos em si o nosso conversor, tá? Nosso conversor. E o que nós temos ligado nesse conversor? Os nossos canais externos e o nosso multiplexador, que é controlado por esse registrador. Então, conforme o valor que eu coloco nesse registrador, eu vou selecionar o canal que eu quero ler naquele momento, tá? Temos esse outro registrador que vai setar para a leitura também interna e um outro multiplexador para leitura interna. Temos aqui, ó, o nosso clock. O que é o nosso clock do nosso AD? É a frequência do sistema, entra nesse divisor, tá? Que vai ser 2 elevado a n. Quem é n? N é esses dois registradores, tá? Aliás, é esse registrador aqui. Que ele pode ser de 0 a 7. Então, você ter o seu valor de clock do AD, basta você, sistema, dividido por 2 elevado ao valor que você setar esses bits aqui, tá? Isso aqui, quando nós fazer a programação, nós vamos dar mais uma leitura sobre isso aqui, você vai entender. Temos também o nosso bit de enable do nosso conversor, que vai ligar a alimentação do conversor, tá? Temos o nosso bit de start, que é o nosso bit de leitura, que starta o início da leitura, tá? Uma vez que você startou a leitura, recebeu o pulso aqui, dentro de 12 clock do nosso AD, ele já vai te gerar o resultado nesses dois registradores de saída. Como o nosso microcontrolador é um microcontrolador de 8 bits, o barramento dele é de 8 bits, tá? Então, o que acontece? O nosso conversor é de 12 bits. Então, na verdade, eu preciso de 2 registros, porque cada registro é de 8 bits. Então, eu preciso de 2 registradores de 8 bits para poder salvar o valor de 12 bits, entendeu? Ou seja,
Um dos registradores vai ficar com 8 bits e o outro vai ficar com 4, totalizando 12 bits. Uma contagem de 0 a 4096. O que mais temos aqui? Temos também o nosso registrador que habilita o nosso conversor AD, tá? O nosso bit, na verdade, isso aqui é bit, tá? Que é de um registrador. E temos aqui a nossa tensão de referência, como eu tinha comentado lá em cima. A nossa tensão de referência, através desse bit aqui, ó, do registrador, eu consigo setar para ser do pino VREF. Eu consigo também, através desses bits aqui do registrador, setar essa chave que vai dizer que se minha referência é o VDD, ou se minha referência vai ser a tensão de saída após o meu pré-ganho aqui, tá? Ou se ela vai ser diretamente do meu tensão do meu bad gap aqui, ou vai ser daquele outro pino de referência, tá? Então esses registradores me setam todas essas chaves aqui para me configurar como que eu quero que o meu AD funcione, tá? Então agora, diante dessas informações, nós já conseguimos vir aqui para os nossos registradores e temos aqui, ó, primeiro registrador, o SADC0, tá? Que bits nós temos? Nós temos o bit start, que é aquele bit start aqui, tá? Temos o nosso bit, que é uma flag de conversão, quando que foi concluída a conversão. Se esse bit estiver em 0, tipo uma vez você deu start, esse bit automaticamente ele vai para 0. Quando ele concluir a conversão, esse bit ele vai para 1, entendeu? Então, por pooling, entendeu? Você usando o método de pooling, você já consegue verificar se foi concluída a conversão e fazer a leitura daqueles dois registradores, onde é salvo o valor da conversão, que é o SAD Alt L e o SAD Alt H, né? Ou aqui, né? E fazer a leitura. Temos também o bit que habilita o nosso conversor, que nem esse bit aqui, que está lá no diagrama. Temos os nossos bits que vai selecionar o canal externo que nós vai querer fazer leitura naquele momento. Temos nossos bits que vai selecionar o canal interno, tá? E temos o nosso bit que vai setar qual vai ser a frequência de operação do nosso microcontrolador. Por exemplo, se esses dois bits, esses 3 bits na verdade, estiver no valor 0, a frequência vai ser a frequência do sistema, tá? Então o nosso clock do nosso microcontrolador vai ser a frequência de sistema. Só para você ter uma ideia de tempo de conversão, vou pegar só uma calculadora aqui, ó. Imagine que nós tenha selecionado a frequência do sistema, tá? Então, qual que vai ser a frequência do sistema? Vamos supor que nós colocamos o microcontrolador para operar com 8 MHz. Então, qual que é o período de clock? Vai ser 1 dividido por 8 expoente 6, certo? Esse é o nosso tempo de clock do AD, que está na casa aqui dos 125 nanosegundos, tá? Quanto tempo leva, quantos clock leva, que nem nós olhamos lá nas características do AD, para que uma conversão seja completa, para nós ter uma amostra do AD? É 16 clock. Se eu pegar esse valor e multiplicar por 16, nós temos aqui, ó, o período de leitura do nosso canal AD é de 2 microsegundos, isso com o clock do nosso microcontrolador na frequência de 8 MHz, tá? Mas aí eu posso setar aqui para essa frequência de clock ser menor, entendeu? Então aqui, ó, eu consigo colocar de 0 a 7, tá? Que é o que lá no diagrama diz. Conforme eu setar esses bits aqui, vai ser 2 elevado a n. E n é o que? Contagem de 0 a 7. Que seria isso aqui, ó. Então o meu clock do AD pode ser a frequência do sistema, a frequência do sistema dividido por 2, a frequência do sistema dividido por 4 e assim por diante, tá?
Aqui os bits de habilitar tensão band gap, tá? E esses aqui, na parte da programação, nós vamos ter um entendimento melhor dele, tá? Outra coisa interessante que eu tenho que falar aqui é o seguinte: se nós for lá para os nossos pinos, lembra aquela situação que eu já comentei com vocês, que cada pino do nosso microcontrolador, ele não tem uma função isolada, tá? Se você for prestar atenção nesse microcontrolador, cada pino ele tem múltiplas funções. Que nem, por exemplo, o pino 2 aqui, eu tenho a função digital, que é o próprio PC0. Eu tenho a função de controle de display. Ou eu tenho uma função para ele ser a entrada do oscilador externo. Por exemplo, se eu pegar o pino 12 aqui, eu tenho porta digital, que seria o PA3. E eu tenho aqui, ó, data e clock. Aliás, é sinal de data. Data in do meu SPI, do meu periférico SPI, do meu periférico E2 Pro, tá? I2C, aliás, desculpa, I2C. Temos aqui também sinal para o nosso comparador. Temos aqui também controle do display, tá? E temos também o nosso canal analógico, ou seja, esse pino 12 ele é composto de multifunções. Então, nós temos que configurar esse pino para que nós determine qual função que ele vai ser. Eu não consigo, dentro de um pino, ao mesmo tempo, ter a mesma função. Aliás, mais de uma função. Eu consigo ter uma função de cada vez. Eu posso setar, eu quero que ele... Isso dentro do seu programa. Eu quero que nesse momento ele seja um canal AD. Depois você pode setar, não, agora eu quero que ele seja uma porta digital. Não, agora eu quero que ele seja o pino de entrada do meu dado do periférico SPI. Ou do periférico I2C. Simultaneamente não, mas sequencialmente eu consigo. Mas geralmente, quando você desenvolve um dispositivo, não se costuma muito fazer compartilhamento de funções com um pino, tá? Você pode até fazer, não tem problema nenhum. Mas geralmente você determina ele para uma função e pronto. No nosso caso, nós queremos que ele seja AD. Um leitor, um canal AD. Aí no caso, por exemplo, se eu quero que esse pino 12 seja AD, eu tenho que ir lá no meu registrador. Se eu vim aqui, deixa eu voltar aqui, onde eu estava aqui. Lá nos meus registradores que controlam o meu AD, e é esse registrador, RCL e esse RCH. O que acontece aqui? Aqui eu atribuo se aquele pino ele vai ser um pino digital ou um pino analógico. Por exemplo, ó, o bit mais significativo desse registrador, ele me diz aqui, ó, se eu colocar ele para 1, ele vai ser, o PB7 vai ser analógico. Se eu colocar aqui para 1, o PA7, no nosso caso é o 11 que nós queríamos, né? Então eu tenho que vir nesse registrador aqui, ó, o RCH aqui, pegar esse bit, que seria o bit 3 desse registrador, se eu quiser que só esse canal seja analógico, que só esse canal aqui, o 12, que é o PA3, seja analógico, então eu só vou manipular aquele bit. Eu pego esse bit e seto ele para 1, lembrando que ele vem tudo em 0, eles vêm tudo como porta digital. Quando eu seto para 1, ele está falando o seguinte: agora o meu pino 12 do microcontrolador ele está atribuído diretamente ao meu conversor AD. Pronto. Essas outras funções serão todas desabilitadas. Apenas estará habilitado para a conversão do canal AD, tá? Então, esses registradores que nós vamos trabalhar para poder fazer a configuração e a leitura do microcontrolador, tá bom? Aliás, leitura de conversão do nosso canal AD, e vamos exibir nesse display o valor lido, ok? Então, sem mais delongas, saindo um pouco dessa parte teórica, vamos para a parte de programação. Então vamos iniciar pelo nosso esquema elétrico, para nós entender como vai estar a ligação.